Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Vanessa, o Marco, o Michel, o Ítalo, o Bruce, a Joyce, a Samara, o Matheus e o Magno, e o Eduardo. Boa noite para todos vocês. Quem quiser falar, abrir o microfone aí, ficar à vontade. Vocês perceberam que a gente teve aí umas mudanças de plano, né? A gente tinha pensado que na quinta que vem começava a nossa avaliação, né? Então agora vocês sabem que a nossa avaliação começa na próxima semana, tudo bem? Abre o microfone aí, dá uma boa noite, seus mortos. Boa Opa, noite. Tranquilo, pessoal? Beleza? beleza? Foi o Bruce ou o Matheus que falou? Ô, Bruce. Beleza, Bruce, boa noite. Boa noite, professor. Fala, Matheus, tudo bem? Tranquilo e por aí, tranquilo? Tranquilo, apesar do frio, né? Hoje tá mais tranquilo, mas esses dias aí tá bem frio, né? Nossa, você é louco. Beleza. E aí, Samara, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Tudo bem, estamos indo aí na fé. Pessoal, vocês me desculpem, eu não consegui atualizar nada ainda do que é mágico. Eu não consegui responder nada lá ainda. Vou fazer isso hoje à noite. Até amanhã já tá tudo pronto lá, tá? Beleza. E a Vanessa tá por aí, o Marco tá por aí, o Ítalo tá por aí, o Eduardo. Boa noite, é o Ítalo. Fala, beleza, Ítalo? Beleza. Eu tinha ido no banheiro, eu ouvi de fundo, a nossa prova foi adiada, não entendi? A gente não ia começar na quinta-feira agora? É, Não era no dia 4? sim. A gente ganhou mais uma semana. Ah, tá, entendi. A nossa prova é, dessa disciplina aqui vai ser no dia 9. Só que a prova da disciplina dos esportes de aventura vai ser só no dia 11, não vai ser no dia 4. Entendi, beleza. Boa noite, prof. Tudo bem? Oi, Ivan, tudo bem? Tranquilo. A gente tinha marcado uma prova para o dia 4 e ela vai ser adiada para uma semana, tudo bem? Amém. Eu acho que o Ricardo era uma das pessoas que eu estava sentindo falta, que ele já entrou aí. Agora eu queria falar para vocês, inclusive está gravando, sobre as provas. Então eu vou deixar bem explicadinho, depois eu vou abrir para perguntas e peraí, só um minuto aqui que vai ficar mais claro. E aí quem ainda assim ficar com dúvida é só assistir essa primeira parte gravada que vai estar lá no Que Mágico, tudo bem? Agora acho que ficou mais claro. Bom, então vamos lá. Seguinte, ó. A gente tinha marcado uma prova na quinta-feira que vem, que era a dos esportes de aventura, que é onde ia começar as avaliações conclusivas. Eu falei para vocês que a gente teria 5 questões, mais o relato de experiência.
Tudo isso aí vocês já sabem, eu não vou ficar repetindo. Para quinta-feira que vem, a mesma coisa. Só que na quinta-feira que vem, na terça-feira que vem, é a prova dessa disciplina do handball. Na quinta-feira que vem, é a prova dos esportes de aventura. Os dois são 5 questões. Não mudou nada. E na sexta-feira, até as 23h59 da sexta-feira, ou seja, na sexta-feira mesmo, eu vou aceitar que vocês coloquem lá o relato de experiência. Tudo bem? Então, o relato de experiência não precisa ter mais tanta pressa, porque a gente vai fazer, vocês vão me entregar ele na sexta-feira, até a sexta-feira. Quem quiser entregar antes, entrega antes. Mas como eu não pude ajudar ainda lá no Que é Mágico, espera eu dar um feedback, espera eu responder para você me mandar o definitivo, tudo bem? Espera eu te ajudar para você me mandar o definitivo. Eu sei que eu estou devendo um monte de coisa lá no Que é Mágico e eu espero que até amanhã eu já esteja, né, certinho com vocês. Então, ó, semana que vem é semana de prova. Prova na terça-feira à noite. Vai abrir às 20h50. Abre às 20h50. É 20h50 o horário de vocês, né? 20h45. Boa. 20h45 eu abro. 20h45 eu abro e fecho. Que horas que eu fecho? Que horas que acaba a aula? 11h15. Tudo isso? O horário padrão, eu acho que é esse, das 20h45 até 23h15. É esse mesmo. Então, beleza, combinado. 20h45, 11h15, eu fecho. E aí você vai ter que ter respondido as 5 questões do Que Mágico, lá no Que Mágico, que vai abrir só nesse horário. Então, se você entrar lá, fecha às 23h15, não é? É isso? Isso. É isso aí, professor. Então, É 23h15. beleza. Se você entrar às 23, você só vai ter 15 minutos para responder. Se você entrar às 10 horas, você vai ter 1h15 para responder. Se você entrar às 21 horas, você vai ter, né, mais tempo ainda. Se você entrar às 20h45, você vai ter todo o tempo para responder. Tudo bem? Não adianta deixar para o final, falar assim, eu vou deixar para as 23 horas, e aí nesses 15 minutos a galera me passa o gabarito e eu faço em 15 minutos facinho o que eles já fizeram. Porque o Que Mágico, ele mistura as questões. Então você não vai conseguir fazer isso no gabarito. Onde eu vou colocar para vocês, ele não libera na hora as respostas certas. Então você teria que catar aquilo, pesquisar a resposta certa, vai dar um trabalhão danado. Então não queiram, né, passar para o amiguinho. Eu sei que vocês jamais pensaram nesse tipo de coisa. Mas não queiram fazer isso, não vai dar certo. Você tenta entrar 20h45 para você ter bastante tempo para fazer. Se sobrar, sobrou, ótimo. Melhor sobrar do que faltar. E na sexta-feira, isso na terça-feira e isso na quinta-feira. Cada um com seus temas, 5 questões. E na sexta-feira, até as 23h45. Não, desculpa, até as 23h59
Até a sexta-feira, se virou sábado, já era, eu não vou aceitar. Até a sexta-feira, você me manda, no Que Mágico, você vai anexar um documento de Word com o seu relato de experiência, o seu relato de prática. Alguma dúvida? Sobre o relato de experiência, você vai deixar um espaço lá no Que Mágico só para isso? Exatamente. Vai ter uma janelinha lá no Que Mágico só para isso. Só para você entrar, só que o do relato de experiência vai ficar aberto. Ele vai ficar aberto. Na semana que vem ele abre, ele vai ficar aberto. Que horas que ele vai fechar? Sexta-feira, às 23h59. Até porque o relato de experiência não dá para você copiar. Se eu olhar lá no texto e tiver as mesmas atividades de ensino, né, eu vou chamar as duas pessoas que copiaram e falar: ô, peraí, o que é isso aqui? Tudo bem? Então, é a sua escola, tem que ter você lá dentro, tem que ter você falando, tem que ter as suas crianças falando, tem que ser algo muito específico seu. É um texto, não tenho que copiar. Tudo bem? Então, você pode até falar assim: ó, me empresta o seu aí para eu dar uma olhada. Não vira, não vai ficar legal, não é por aí. É que nem copiar plano de ensino, não vai dar certo, tá? Por isso que vai ficar aberto até às 23h59 da sexta-feira. Quem que foi? O Márcio acabou de entrar, e aí eu já expliquei bastante sobre a prova, viu, Márcio? Depois você vê com seus amigos ou vê o comecinho aí do vídeo para você ficar bem informado. Mas a Professor, prova. Oi, Márcio. não, Magno. Fala, A Márcio. atividade você falou que não pode colidir a mesma atividade, né? Mas e se o pessoal acabar escolhendo a mesma atividade? Porque não tem muita variação, né? Não, tem muita variação, sim. Lembra que eu falei, se você for colocar, por exemplo, a gente foi para passear para tal lugar, coloca um lugar que exista. Sim, mas a atividade pode colidir com de outro aluno. Tipo, eu fazer, vamos supor, escalada e o Ítalo fazer escalada, vamos supor. Isso não é atividade, isso é tema, tá bom? O Ah, sim, tema sim. pode ser o mesmo. Fechou, professor. Atividade de ensino, Magno, é, é um passeio, por exemplo. Um passeio é uma atividade de ensino. Só que os passeios, eles até podem ser para o mesmo lugar, mas o que aconteceu no seu passeio nunca vai ser a mesma coisa que aconteceu no passeio da Vanessa para o mesmo lugar que ela pensou, mas com outra turma, com outra escola, aconteceu outra coisa, você me entende? Ah, sim, sim. É que eu entendi como atividade a atividade elaborada, o handball ou a escalada, entendeu? Por isso que ficou a minha dúvida. Tá, vamos lá. Sempre vamos chamar pelo nome certo, o nome disso é tema. Né? O tema das minhas aulas é futebol. O tema das minhas aulas é handball. O tema das minhas aulas, anota aí bem grandão e já coloca isso no relato de prática de vocês. Isso é tema, tá? Professor, Fala, Ricardo. boa noite, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Um pouco cansado, eu estava escrevendo TCC, mas está tudo bem. Os braços e as costas doendo, mas está beleza. É coisa de Professor, universitário, meu. normal. Vocês superam. Professor, eu queria te perguntar, lá no Esportes de Aventura, eu escrevi o tema, mas eu escrevi handball, porque lá está dizendo, pode escrever esportes de aventura ou handball. Aí eu, sei lá, acho que eu distraí que era a matéria de esportes de aventura e escrevi sobre o handball. Entendeu? Não, o Ricardo, o relato de experiência é um só. Você pode escolher o handball ou você pode escolher qualquer prática de. O Paulo está apresentando aí.
Paulo? O que é isso? O Paulo Um está... negócio estranho. Ah, voltou, pronto. Você vai fazer um relato de experiência só para as duas disciplinas, viu, ô Ricardo? Então você vai escolher ou handball ou qualquer prática de aventura. Tudo bem? Eu escrevi tudo lá, professor. Todos os que precisava, faltava 2 do handball e 1 do esporte de aventura. Aí eu escrevi os 3, eu completei, acabou. Provavelmente está errado, Ixi. porque eu falei que era para você escolher um tema só. O Ítalo me fez essa pergunta e eu respondi. De preferência, um tema só. Enquanto a atividade, Ricardo, tudo bem, beleza. Você fez a atividade, colocou lá e eu corrijo, eu te ajudo. Para me entregar na sexta-feira que vem. Não é a primeira vez que Sérgio Camargo se envolve em polêmica. A nomeação dele é em novembro do ano passado. Boa, Paulo, fica tranquilo. Por declarações incompatíveis com o cargo. Sérgio Camargo já minimizou o crime de racismo. Disse que a escravidão. O que é isso, professor? O Paulo está assistindo TV. Ah, Pronto, já travamos já. oh, professor, então. A União recorreu e aguarda julgamento. A Fundação Palmares não. Voltando. É um relato de experiência só para me entregar na sexta-feira que vem, Ricardo. Um só. Ou da... É novo? Você colocou agora no Que é Mágico isso? Não entendi. Você colocou agora no Que é Mágico esse relato de experiência? Não, Ricardo, pelo amor de Deus, já falei 200 vezes. Isso daí é a sua avaliação. Os manifestantes lotaram uma praça no centro de Curitiba com cartazes lembrando George Floyd, o ex-segurança negro que foi morto por um policial branco. Professor? Só um minuto, vou ajudar o Paulo aqui. Ô, Paulo, você tá me ouvindo? Faz assim, ó. Eu acho que o Paulo não tá me ouvindo, ele tá querendo me ouvir e tá abrindo o áudio dele. É, também acho, professor. Feridos entre os manifestantes. É. 6. Vamos ter um minutinho aí de paciência com o Paulo, a gente já ajuda ele e já continua, tá? Tá, professor. Então, eu não estou entendendo direito isso aí, porque eu fiz o que estava pedindo lá. Relato, tal, se você falou contar uma historinha lá da sua experiência. Aí, só que no lugar lá, na matéria handball, na matéria esportes de aventura, eu falei do handball, porque tinha 2 opções lá. Você podia fazer o relato do esporte de aventura e do handball. Aí eu falei do handball, entendeu? Aí depois que eu vi que era a matéria esportes de aventura. Entendeu? Aí depois eu fui para a matéria de handball, tinha mais 2 relatos de experiência lá também. Aí eu fiz os 2 também, fiz todos. Entendeu? Ouça. Ô, professor. Oi. Eu posso tentar rapidinho explicar para ele, da minha forma? Por favor, Brenda. Assim, o professor dá 2 matérias pra gente. Handball e esporte de aventura. Daí o relato tá aberto nos 2 cadernos, certo? Só que só vai valer um relato. Por exemplo, você vai escolher ou esporte de aventura, por exemplo, escalada, ou surf, ou, como eu posso dizer, slackline, ou handball. Só que você vai fazer um único relato que vai valer para as 2 matérias, entendeu? Você não vai, por exemplo, fazer 3, 4 temas diferentes e postar. Você só vai escolher um tema dentro dessas 2 matérias que ele dá pra gente e só um tema da aula, entendeu? Ou esportes de aventura, seja ele qual for, ou handball.
Ah, tá. Então, tem nas duas matérias, mas é para fazer um só. Eu expliquei certo? Isso aí, Ricardo. Por exemplo, o meu tema foi o parkour. Então, sempre que ele abria no caderno, seja lá de handball ou de esporte de aventura, eu colocava lá meu objetivo, minhas aulas de acordo com o meu tema, que era o parkour, entendeu? Entendi, mas então, é que no caderno do esporte de aventura, estava dizendo lá o tema poderia ser esporte de aventura ou handball. Aí eu escrevi handball no caderno de esporte de aventura. Eu fiz Dá um. na mesma. Dá na mesma, é independente. Vai valer a nota para os dois, entendeu? Ah, então tá, beleza. Professor, depois você vê lá, professor. O do handball tá melhor. Eu caprichei no do handball. Mas no caderno de esporte de aventura, tá entendendo? Foi o melhor que eu fiz. Ó, o importante, tá nos ouvindo agora, Paulo? Paulo colocou fone de ouvido, tá ouvindo a gente? Acho que não, ele tá quieto. Não responde. Tá, ele fez joia lá, ó. Acho que ele tá ouvindo. Pessoal, você, o Ricardo, na sexta-feira você vai ter que me entregar um relato completo, com várias aulas, um projeto inteiro. Eu pedi para vocês escreverem 2 parágrafos e não 2 relatos. Não era um parágrafo de uma coisa, outro parágrafo de outra. Era 2 parágrafos, 2 trechos por cada atividade. Então, na sexta, você pode escolher, tanto faz. Você pode escolher, tanto faz, se você escolheu handball ou se você colocou esportes de aventura. Tanto faz. Você pode escolher. Mas na sexta-feira que vem, você me precisa entregar um projeto inteiro, várias aulas, uma historinha completa, com um tema desses, um só. Se você colocar muitos temas, ô Ricardo, eu acho que a gente não consegue dar boas aulas trocando todos os dias os temas da educação física. Eu acho que a gente não consegue. Então eu peço um projeto bem grandão de um tema só. Igual eu fiz, igual eu mostrei para vocês dos relatos que estão lá no Que Mágico. Hoje é uma aula de revisão, então era para a gente falar da prova, tá? Que eu já falei, que está bem explicadinho, e era para a gente falar também do relato. Tem algumas coisas que eu coloquei nas questões, pessoal, nas provas de vocês, que não são específicas de handball, e elas não são específicas de esportes de práticas de aventura, elas não são específicas, mas elas se relacionam com a ideia de dar aula. Então, como você, o meu intuito com todas essas aulas não é te ensinar handball, não é te ensinar esportes de aventura. O meu intuito é te ensinar a dar aula dessas coisas. Tudo bem? Meu objetivo é te ensinar a dar aula dessas coisas. E eu quero que você me mostre que você aprendeu a dar aula dessas coisas, né? Como que você vai me mostrar? Escrevendo aquele relato de experiência, que é a sua historinha. Era uma vez o Ricardo Cardoso de Souza, professor da escola tal, que fez um projeto de... E aí você vai escrever um belo de um texto, com várias aulas. Agora, fala, Brenda. Não é só emendar todos eles que dá um texto só? Provavelmente, se você fez a atividade direitinho, é só emendar todos os parágrafos, Ricardo.
Eu falei isso para vocês lá no começo. Eu vou ajudar a vida de vocês, porque vocês vão fazer o relato de experiência aos poucos, né? O problema, Ricardo, se você colocou cada parágrafo, você colocou um esporte, se cada parágrafo você foi alternando, em um você colocou esportes de aventura, no um você pôs o surf, o outro você pôs o handball, o outro você pôs o alpinismo. Na hora de juntar tudo, vai virar uma salada de fruta. Entendi, professor. Então, tô vendo aqui, ó, tô com o que mágico aberto. Peraí, só um minuto. Fala, Brenda. Então, uma dúvida bem simples que eu preciso tirar é que a gente está publicando, por exemplo, de 2 em 2 parágrafos. A gente vai concluir assim até sexta-feira, publicar os últimos 2 parágrafos para concluir o relato, ou você vai abrir um campo, por exemplo, uma atividade nova para a gente publicar ali por inteiro? Alternativa número 2. Eu vou abrir um campo e vocês vão colocar ele inteiro lá. Entendi. Só isso. Eu ainda vou ajudar vocês nos parágrafos. Então fica esperto, porque a gente tem mais de uma semana, quase 15 dias a gente tem mais de uma semana para ler o que o professor escreveu e ajustar o texto, ajustar o relato de experiência. Eu vou dar uma ajuda lá nos parágrafos que vocês colocaram no Que Mágico. Falar, ó, essa ideia é legal, essa ideia não é legal. Eu coloquei várias dicas lá, eu coloquei assim, ó, cite os termos aprofundamento, ampliação, cite os termos, sei lá, problematização. Eu dei várias dicas lá. Agora, eu queria mostrar para vocês de novo o relato de experiência do handball. Isso aqui você não vai copiar. Eu já decorei esse relato. Se eu perceber que está igual, se eu perceber que você mudou pouca coisa, não é uma boa. Eu já decorei ele, foi eu que apresentei ele para vocês. É para vocês fazerem no mesmo formato, mas com conteúdo bem diferente, né? Eu quero que vocês sejam muito criativos. Esse relato de experiência aqui eu vou apresentar para vocês, só um minuto. Professor. Vocês lembram desse texto aqui, ó? Tematizando handball nas aulas de educação física, do professor André Jonatas Barbosa. Aqui ele fala o nome da escola, ele fala que o tema dele, ó, é handball. Ele fala o ano que foi desenvolvido. Ele fala aqui que as crianças fizeram primeiro, ó. Ô, Ricardo, você está me ouvindo? Tô ouvindo, professor. Então, eu tô vendo aqui no Que Mágico. Só um minuto. Você consegue ler esse negócio que eu deixei em azulzinho aí? No primeiro momento, jogaram handball no formato que eles conheciam. Houve problemas relacionados à falta de compreensão das regras no formato de escolha dos times. E também na questão da organização do tempo e da pontuação do jogo. É isso? Reparou? Isso. Você reparou que é o professor escrevendo como que foi a aula? Jogaram no formato que eles conheciam. Reparei, professor. Então, é essa historinha que eu quero que vocês façam. Olha que legal, ele começa deixando as crianças jogarem de qualquer jeito, no formato que eles conhecem. Depois,
ele vai identificando alguns problemas. Quais os problemas? A falta da compreensão das regras, a forma como as crianças escolhiam os times, como elas organizavam o tempo do jogo, a pontuação do jogo. E aí, depois dessas dificuldades, o grupo discutiu sobre a necessidade de mudança do formato do jogo. Então, as crianças criaram cultura, modificando e recriando a forma de jogo que elas conheciam. Elas mudaram o tempo, olha lá, por conta do tempo da aula, do espaço físico, do número de alunos, nos interesses e nas necessidades do grupo. Elas mudaram lá, ó, as regras, as características. A Brenda tá me ouvindo? Tô. Ô, Brenda, você pode nos ajudar lendo essa parte aqui, ó? Após a vivência de algumas aulas práticas no handball na sala, houve um apontamento de uma aluna sobre a questão de agressividade no jogo, gerando conflitos entre as outras minorias existentes na turma. Pesquisou-se, então, outros formatos de jogos esportivos relacionados à prática do handball, como pouco ou nenhum contato físico. Então, ó, eles começaram a discutir sobre a agressividade do handball. E aí o professor foi e sugeriu que a turma pesquisasse tipos de handball ou jogos que eram parecidos com o handball, mas que não eram tão agressivos assim. E aí eles estudaram o handball de areia, o chokeball e o rugby tag. O Ítalo vai entender agora que o professor largou um pouquinho o handball para ver outras práticas, mas o objetivo dele ainda estava bem relacionado com o handball. De novo, eu defendo que a gente não faça uma prática por aula, que a gente não mude as práticas toda a aula. Não dá tempo da criança aprender bem sobre ela. Eu defendo que a gente faça um projeto longo, bem feito, bem pesquisado, bem estudado. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não, professor, então vou ter que emendar. Vou ter que mudar. Pode mudar o que a gente já fez, porque eu fiz picado, você falou escreve 2 parágrafos, eu achei que era cada vez que você escrevia, fizesse uma historinha, um relatozinho de uma aula. Eu fiz isso, fiz um relato pequeno de uma aula em cada vez que você postava. Eu respondi com um relato pequeno, mas se eu emendar vai ficar um monte de groselha. Pode mudar, Ricardo. Pode, com base nos que você fez, você escolhe o que está mais legal, o que mais te agradou, e você... Usa ele de base. Isso. Pode mudar, Beleza. sim. Tá bom? Legal, professor. Então vou escolher os que tá legal, assim que eu gostei, e vou usar de base e mudar, porque eu coloquei aqui, ó, tem uns que você até corrigiu, atividades e tal. Esses que estão corrigidos não tem nada a ver, é só os que você não corrigiu, né? Não, os que eu corrigi também. Pensa naquilo que eu corrigi e reescreve o que você vai me entregar na sexta-feira que vem. Ah, tá. Tem um aqui do daltonismo cultural, currículo turístico folclore. Você corrigiu esse. Beleza. Agora eu vou para outras questões, senão eu vou ficar te dando aula particular aí. Tá, professor, beleza. Fala, Valeu, Breno. obrigado, viu? Não, então eu ia falar para ele que a partir do momento que ele iniciou, ele vai, por exemplo, descrevendo o restante das aulas nos outros parágrafos que você vai abrindo durante a semana, entendeu? Só para você ir dando continuidade.
Boa. Mais alguém ia perguntar alguma coisa? Acho que era o Ítalo. Não, é que nesse relato aí, ele tem o tema do handball e devido aos questionamentos ali dos alunos, ele vai puxando outras práticas ali que relaciona. Só que no meu, apesar do parkour também podendo relacionar até mesmo outras práticas, eu não cheguei a fazer mudança. Eu fiz assim, como objetivo é que o aluno consiga identificar aquela prática corporal, independente do contexto que seja, se ele vai assistir um filme, ele vai falar, ó, aquilo é um parkour, você vai jogar um videogame e falar, ó, aquilo é um parkour. Então, eu não cheguei a mudar. Eu fiz só com o parkour. Tem Não algum tem problema? problema. Não tem problema. Você não é obrigado a fazer o que esse professor aqui fez. Você pode ficar só no parkour um bom tempo. Beleza. O que ele tentou fazer é, já que está muito agressivo, vou apresentar para vocês outros esportes. Mas ele nunca larga a mão do handball. Quem pode me ajudar com essa parte de azul aqui, ó? Quem pode? Para avançar nessa discussão. Calma aí, professor. Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo só a Para folha? avançar nessa discussão sobre o handball, convidamos um professor da escola que atualmente desenvolve um trabalho com música, banda marcial, que tem formação em educação física, para relatar sua experiência no handball universitário e colaborar no ensino de handball através de um bate-papo, entrevista, com os alunos. E após este momento, ministrou algumas aulas práticas na própria quadra da escola, despertando a motivação e o interesse do grupo sobre o tema. Dá para te ver e ver o texto. Beleza. De novo, aqui o professor fez uma atividade. Qual foi essa atividade que ele fez? Ele convidou um outro professor que já teve aí uma vida muito relacionada com handball para bater um papo, para fazer uma entrevista e para depois dar uma aula de handball lá, né, na quadra. É muito fácil a gente pensar isso, não é? Tudo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Estamos sim, professor. Nessa parte aqui, ó, vocês estão vendo o projeto pedagógico da escola. Vocês estão vendo? Sim. Isso aqui, ó, o projeto pedagógico da escola, que é lido e renovado todo o início do ano pelo grupo escolar, tem como uma das principais referências o ensino da leitura e da escrita, promoção da diversidade cultural e o incentivo ao protagonismo juvenil. Pessoal, uma das únicas coisas que tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB, é que a educação física tem que estar relacionada com o PPP da escola, com o projeto pedagógico da escola. Então, esse professor ele está fazendo tudo de acordo com a lei. Se a sua escola estiver falando sobre diversidade cultural, você tem que mostrar o quanto é diverso culturalmente as práticas corporais. Se a sua escola estiver falando sobre
conhecimentos afro-brasileiros, você não vai tematizar o handball. Se a sua escola estiver falando sobre solidariedade e cooperação, você tem que trabalhar solidariedade e cooperação no handball, na capoeira, onde você quiser. Mas aquele tema lá que está no projeto da escola, está na lei. Tudo bem? Tudo. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Quem que é? Manda. É a Samara. O que acontece? Depois desse relato, eu me senti super insegura. No caso aí, ele já é professor, né? Eu não sei se pesa para você, como, tipo, eu, que estou no primeiro semestre, né? Eu estou aprendendo, eu estou ainda absorvendo tudo isso, sabe? E tipo, o meu que eu comecei a fazer foi bem mais simples. Eu acho que foi, tipo, não foi mais uma história, sabe? Assim. Fica tranquila. Você tenta fazer o melhor que você pode. E se você perguntar para os seus colegas, o Samara, isso que a gente está discutindo aqui não é discutido em outras disciplinas, não é discutido em outros lugares. Então, eles não têm sobre isso aqui muito mais conhecimento do que você que acabou de entrar. Eles têm, se a gente pensar em outras ideias de educação física. Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre falo sobre essas coisas. Mas fica tranquilo, de novo, o meu objetivo é entender que você aprendeu um pouco, que você, né, tem algumas pistas aí de como dar uma boa aula de educação física. Só isso. Tá bom. Obrigada. Voltando. Quem pode me ajudar a ler isso aqui, ó? Pode falar? Pode. Pode seguir? Bom, vamos lá. Partindo desse pressuposto, iniciamos o ano letivo de 2012 realizando um mapeamento, avaliação inicial, visando coletar informações acerca do patrimônio da cultura corporal da comunidade pertencente à instituição escolar. O instrumento de avaliação utilizado para identificar o repertório das práticas culturais dos alunos foi o questionário. Neste método de questionário elaborado pelo professor de educação física da turma. As perguntas estavam relacionadas à definição de educação física, práticas que fossem tematizadas nas aulas, situações de constrangimentos ocorridas no ano anterior. Boa. Isso daqui ele está mapeando, pessoal. Ele está tentando avaliar o que as crianças fizeram nos anos anteriores. E aqui, ó, o aprendizado, olha lá, ó, o aprendizado sobre aquela manifestação, né? Sobre aquelas práticas que eles já fizeram. O que eles aprenderam com os esportes danças, lutas, ginásticas que eles já fizeram. Tudo bem? Ô, professor. Oi. Dá para tirar uma base, vamos colocar assim, da primeira aula que você passou sobre o handball, na quadra, lá no Pelézão. Primeiro você deixou a gente jogar da forma que nós achávamos que fosse assim, o handball, quanto à marcação, estratégia, você passou e deixou livre para a gente desenvolver. E depois que nós desenvolvemos lá, aí você chegou no final, meio que deu um feedback que seria nas próximas aulas, você iria corrigir o passo a passo.
Então dá para se embasar quando eu for escrever, no caso, o meu relato, eu posso me embasar em cima do seu comportamento aquele dia. Fabio, exatamente. Mas não só em relação a isso, tem um monte de outras formas da gente pensar as aulas. Primeiro que eu não vou corrigir depois. Eu me coloco numa condição de que eu vou construir esse conhecimento junto com vocês. A ideia de corrigir é muito tradicional, daquele professor tradicional que vai lá e corrige tudo que estava sendo feito errado, né? Na verdade, eu vou construir esse conhecimento junto com vocês. Eu vou perguntando, eu vou problematizando, eu anoto aquilo que as pessoas têm dificuldade, eu anoto aquilo que as pessoas têm facilidade, né? Por exemplo, naquele dia lá, Fábio, eu identifiquei que a Brenda e a Vanessa gostam muito do jogo e elas sabem jogar bem. Então, eu fiquei sabendo disso naquele dia lá. Então, o que eu podia fazer? Né? Além das outras pessoas, claro, eu estou dando um exemplo aqui. Mas o que eu poderia fazer nas próximas aulas? Pedir para a Brenda e para Vanessa que elas ensinassem o que elas sabem sobre o handball para as pessoas. Nessa ideia de educação que eu defendo, Fábio, o professor não é aquele camarada que vai lá e faz assim, ó, e despeja tudo que ele sabe. O conhecimento tem que ser construído aos poucos, discutido, debatido, né? Às vezes, uma pessoa me faz uma pergunta, viu, Fábio? É muito comum isso. E ou eu não respondo, ou eu falo assim, precisa pesquisar sobre isso, né? Eu não sei direito. Algumas coisas eu não sei mesmo, é normal, tá? Mas poxa, o professor é um sujeito como qualquer outro, ele não leu todos os livros, ele não sabe todos os esportes, ele não sabe todas as danças, ele não sabe todas as brincadeiras. Um dos procedimentos que as pessoas têm que aprender para viver nessa sociedade, viu, Fábio? É pesquisar sobre as coisas. Porque na real você praticamente então vai aperfeiçoando, né? Porque algumas pessoas já tinham conhecimento ali. Através do conhecimento delas, você vai expandindo. Tem bons termos que vão falar sobre isso, que a gente vai aprofundando os conhecimentos e a gente vai ampliando esses conhecimentos. Bacana. Só que a gente só sabe o que as pessoas... Olha que ideia maluca essa, viu, Fábio? A gente só sabe o que as pessoas... A gente só sabe o que as pessoas não sabem se a gente observar. Fato. Eu posso ter um aluno na faculdade que ele é jogador profissional de handball. E aí, se eu for lá ensinar a regra para ele, não vai adiantar nada. Se eu for ensinar o arremesso para ele, não vai adiantar nada. Na escola mesmo. Oi. O que eu ia falar é isso. Assim, eu achei até estranho a forma que você fez, que você soltou nós lá e deixou nós jogar sem passar a teoria primeiro. Você que fala sempre da teoria, eu, nas minhas escritas, eu coloco sempre que eu ensino os alunos, eu coloco a teoria primeiro, para depois ir para o jogo, para a quadra. Porque eu acho que os alunos, sem saber nada, sem saber os fundamentos do jogo e as regras, eles vão ficar jogando a bola lá, Deus dará, vai ficar jogando sem noção, sem o básico, né? Que são os fundamentos. Eu, em todos os textos que eu coloco primeiro os fundamentos, que eu como futuro professor, ensino primeiro os fundamentos, a teoria na sala, e depois eu levo eles para a quadra. Tá bom ou tá
sei lá, eu fiquei na dúvida agora, porque... Não é. Mas, Eu não tenho uma ideia, viu, ô, Ricardo? Eu não tenho uma ideia do professor como aquele que ensina tudo. Na minha ideia, o professor, ele faz a mediação, ele faz o meio de campo, você vai entender esse termo que eu estou falando, ele tô faz entendendo. o meio de campo entre a criança e o conhecimento. Ele faz esse meio de campo aqui. Às vezes ele vai ensinar, às vezes ele vai deixar a criança errar, ou jogar de diversas formas e falar assim, ó, tava ruim, ó, sabe esse jeito aí que você tá jogando? Então, oficialmente é de outra forma, oficialmente é assim, ó. Mas a criança pode ver aquele jeito oficial também e falar, ah, mas eu prefiro o meu. Não, beleza. Você está criando cultura, você está criando, né? A criança, ela está ressignificando a cultura. Isso é muito bonito. Quando a criança. Mas eu não deixo ele jogar errado, não, professor. Eu acho que o certo é ensinar o certo e fazer com que eles joguem o certo. Não deixar jogar errado. Porque se ele aprender errado, ele vai levar isso errado pro resto da vida. Quem disse que é errado? Errado é não respeitar as regras. Jogar lá do jeito que a gente jogou, meio na dúvida, sem saber os 3 passos. Eu não sabia as regras. Agora que eu tô sabendo, que eu tô lendo os fundamentos, que eu tô entendendo. Ricardo. Mas naquele primeiro dia eu não sabia nada. Né? Mas tipo assim, ó, você não vai querer a pessoa para ser um atleta ou tirar lá dentro da escola já sabendo jogar vôlei. Ou handball, perdão. É meio que isso, entendeu? Não, não é só isso. Ô, Ricardo, você sabia que o futsal... Ricardo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você sabia que o futsal foi inventado? Você sabia que o futsal foi inventado por pessoas que pegaram o futebol e jogaram de uma outra forma? Não. Jogava sem essas regras que existem hoje? Claro. Tinha o futebol lá, os moleques queriam jogar num lugar apertadinho, que não era um campo, e inventaram outras regras para jogar o futebol. Mais para frente, depois de um tempão, deu-se o nome de futsal, ou de futebol de salão. Se eles tivessem te encontrado, você teria mandado eles parar, falar que não é aquelas regras do futebol lá, e que eles estavam errados e que eles tinham que jogar a regra certa. Justamente, é isso que eu faria, professor. Eu penso dessa forma. Eu jamais deixaria eles jogar de qualquer jeito, errado, do jeito deles. Porque se já existe, já está escrito isso, se já existem os fundamentos e as regras, eu não posso transgredir, eu não posso passar em cima disso e deixar eles jogar à vontade, do jeito que eles quiserem, tudo errado. Ricardo. O futebol já tem o escanteio, já tem o lateral, já tem o tiro de meta, já tem o pênalti. Eu não posso deixar eles jogar do jeito que eles quiserem. Já existem as regras, professor. Quer dizer, eu vou estar ensinando errado. Não tem um errado. Ô, Ricardo, você vai deixar as crianças jogar basquete com aquela bola pesada se eles não aguentar? Não, basquete não, né? Tem sua... Mas eu deixo eles jogar com a bolinha mais leve e ensino as regras certinho. Entendeu? Mas é isso que o professor está querendo falar. Eles estão promovendo cultura. O Ricardo, se você for fazer a regra, eu te dei aula de basquete, Ricardo? Não, professor. Eu acho que eu tive lá na Anhanguera essa aula. Eu dei aula de basquete já na Flamingo. Se eu fosse cobrar a regra oficial, o pessoal da Flamingo nunca tinha jogado nenhuma vez. Se você for jogar, Ricardo, se você for jogar, você que é adulto e aí tá prestes a ser professor de educação física, se você for jogar basquete hoje e eu cobrar as regras oficiais de você vai achar uma merda, porque você não vai conseguir jogar 1 minuto sem parar.
Realmente, concordo, professor. Isso é verdade. Mas por isso que tem os pré-desportivos, né? A gente faz próximo das regras, né? Mas assim, mais próximo das regras, não deixar à vontade. Eu não deixo à vontade. Mesmo lá na escolinha com as crianças lá, eu tava sempre em cima, eu tava com o apito, saiu, cobra lateral, no caso do futebol, o escanteio, sabe? Eu sempre tava ali tentando colocar as regras para eles, entendeu? Eu não deixava assim, saiu no lateral não é nada, saiu no escanteio não é nada. Não, tem regras. Entendeu, professor? As regras... Isso que eu quero dizer. Não que eu vou seguir as regras oficiais de um jogo profissional, mas eu tento colocar o mais perto possível. Que nem você diz lá no... Você falou lá... chegar mais perto possível lá. Daltonismo cultural. Daltonismo cultural, isso. Entendeu? Eu não deixo esse daltônico, eu tento chegar o mais próximo possível do verdadeiro. Ô, Ricardo, lê aqui comigo, aqui, ó. Acompanha aqui, rapidão. Acompanhando? Não, tem um texto aqui. Olha o primeiro objetivo que o cara criou, que o professor criou. Lê para mim aí. Peraí, professor. Identificar nas práticas esportivas escolares e de outros contextos o estilo de atuar de si próprio, dos colegas e dos outros, entendendo-os como forma de expressão da identidade cultural. Olha lá, você identificar que você mesmo, os seus colegas e os outros jogam de outras formas, é você entender que cada um tem um tipo de expressão da identidade cultural. Agora vamos ver aqui o segundo. Lê para mim aqui, Ricardo. Compreender as variações na forma de se jogar por parte dos diversos grupos culturais. Tá bom. Ricardo, não existe uma regra melhor do que a outra. Os caras que jogam handball 2 contra 2 ou 3 contra 3 no Parque Vila Lobos, que eles jogam basquete, eles não jogam a regra errada. Eles só jogam uma outra regra. Se você impede que as pessoas recriem os jogos, você está impedindo que elas produzam cultura. O handball, o basquetebol 2 contra 2, que está quase entrando na Olimpíada, viu, Ricardo? Tô escutando. O basquetebol 2 contra 2, que está quase entrando na Olimpíada, foi criado por pessoas que quiseram modificar o jogo. Entendi. É importante que as pessoas conheçam o jeito oficial? Sim. É importante que as pessoas só sigam o jeito oficial? Não. A própria NBA não segue as regras do basquete oficial. E é mais conhecido, inclusive, por exemplo, as pessoas assim têm o costume de falar, eu vou jogar, sei lá, NBA, trata o NBA como se fosse o basquete. Ricardo, lê o terceiro aqui para mim. Compreender a plasticidade da cultura a partir do processo de resignação, identificando tanto a si próprio quanto aos colegas como produtores culturais. Produtores de cultura, né? Isso.
Se você fica só, Ricardo, Pode falar, professor. o termo plasticidade tem a ver com plástico. Quer dizer que é manipulável, que ele é mole, que você pode moldar. Isso que é cultura. A cultura não é rígida. Se você entender a cultura de uma forma plástica, você entende esses processos de ressignificação, ou seja, de dar vários significados sobre aquilo, identificando você mesmo e os seus colegas como produtores de cultura, que é o que eu falei para vocês. Entendi, professor. Então, jogar a bola lá e deixar eles jogar do jeito que eles quiserem também é cultura, né? Eles estão produzindo cultura, exatamente. Produzindo cultura, entendi. Em algum momento, e aí eu falei isso para vocês, e o professor aqui faz também, você tem que apresentar as regras oficiais. Você tem que apresentar o evento esportivo oficial, como ele é, como as pessoas jogam na NBA, como as pessoas jogam o basquete, por exemplo, olímpico, que, como o Ítalo bem falou, são outras regras. Você tem que mostrar. Mas, em algum momento, eles não vão fazer o mesmo basquete que está na Olimpíada ou que está na NBA. É impossível. Entendi. Senão fica chato e tem que ficar parando toda hora, né? Fica impossível. Se eu for cobrar 3 saídas de todo mundo que joga, né, de todo mundo que quer jogar basquete, o jogo não anda. É difícil você bater bola toda hora, todo passo que você der. É muito difícil. Entendi. As pessoas precisam criar e recriar essa prática corporal do jeito que elas acharem melhor. Entendi. Mas não entra naquela do daltonismo cultural, que você mesmo disse, professor? Não fica meio longe da realidade? Não, porque não é você que está criando para elas. Não vem com a resposta pronta, tipo assim, ó, vocês são pequenininhos, vocês não vão conseguir jogar basquete. Então, joga nesse cesto aqui que está mais baixinho. Se você fizer isso, as crianças vão falar: professor, mas isso não é basquete, o basquete é no alto. Nossa, eu tenho uma foto lá fazendo isso. Eu pus um bambolê mais baixo e com uma bola mais leve, que o menino falou, a bola de basquete eles não conseguem, eles são pequenos. Sabe o que eu faria? Eles até se machucam com a bola de basquete, porque é pesada. Ô, Ricardo, sabe o que eu faria na primeira aula de basquete? Eu daria a bola oficial e deixaria eles jogando valendo 1 ponto, valendo 2 pontos, se eles arremessassem lá na cesta. E sabe o que ia acontecer? Eles não iam conseguir, muito provavelmente. Porque é pesado, eles não conseguem. Só que eu já fiz aula de educação física, não sou eu que tenho que aprender a modificar as práticas corporais. Eu ia, depois do jogo que eles jogaram, eu ia sentar com eles e falar: e aí, galera, como foi o jogo? Não foi bom? Por que não foi bom? Poxa, então como que a gente pode melhorar? Porque, Ricardo, se você vir com o bambolê lá e fazer para eles, você já teve aula de educação física, não é sua vez de aprender. Então, eu coloquei o bambolê para eles e dei uma bola parecida com a de basquete, o mesmo tamanho, só que uma bola levinha, tipo uma borrachinha leve, ela é bem levinha, né? E eles, nossa, eles fizeram uma fila, eles adoraram. Eu ensinei a acertar a cesta, o básico, né? Você ensinou a acertar o bambolê. Isso não é basquete, né? Não era. Realmente, não é o oficial, mas é perto para as crianças daquele tamanho, né? É perto do que é o basquete, que é acertar na cesta. Você entendeu a minha proposta?
que é a sua proposta é deixar eles desenvolver cultura, desde que da forma deles, desde que eles estejam bem, se sentindo bem, né? Que desenvolva o jogo. Não, você vai mostrar o jogo para eles nesse começo, com a bola e com a quadra lá, e falar, ó, o basquete tem que jogar dessa forma e vai dar problema. E eles que resolvam o problema. Entendi. Pessoal, a gente está quase terminando aqui a nossa aula de hoje. Desenvolvimentista. Falaram que eu sou desenvolvimentista. Ele não é nem isso, ele tá mais para psicomotor, né? Porque ele fez toda. Não, na verdade é esportivista mesmo, viu, Ítalo? Porque ele tá querendo que as crianças joguem e que elas não pensem, que elas só joguem, né? Por isso que na ditadura militar o esportivismo foi tão forte. Ele queria que as pessoas jogassem, né? Que as pessoas se ocupassem e que elas não tivessem tanto tempo para pensar, né? Para resolver problemas. Mas voltando, pessoal, é o que o Ítalo falou agora. Uma forma de vocês estudarem para a prova é lendo esse relato do handball, certo? E outra coisa, eu dei um curso na sexta-feira passada que ainda está lá no site da Flamingo e poucos de vocês fizeram o curso. Naquele curso lá, eu falei tudo que a gente fala das disciplinas, né? Ali é uma coisa geralzona de educação física escolar. Eu não lembro aí se alguém daqui participou, porque tinha bastante gente. Mas, pessoal, vejam esse curso aí urgente. Duas coisas para estudar. O relato de experiência, que já está lá no Que Mágico. Os relatos, né? Porque tem vários, mas tem um só de handball. E o curso. O curso é gratuito, eu não estou pedindo para vocês fazerem nada mais. Está na página da Flamingo e eu falei de todos esses assuntos. Fala aí, Ítalo. O professor, o mapeamento, por exemplo, com esporte que é um pouco mais conhecido, assim, acho que seria um pouco, né, mais fácil de ser aplicado. E quando você vai apresentar um esporte como tema, que é muito pouco falado, que os alunos não têm esse conhecimento, o mapeamento você faz mais, tipo, não deixando eles praticar, até porque eles não conhecem, e mais, tipo, boca a boca, assim, ouvindo o que eles conhecem sobre a prática? Ótima pergunta. O mapeamento ele serve para a gente ouvir as pessoas, Ítalo. Então, antes mesmo da gente ensinar, a gente precisa saber o que as pessoas sabem sobre aquilo, né? A gente precisa saber disso. Então, se for algo que eles não têm contato nenhum, eu vou lá e falo assim, o que vocês sabem sobre o Kung Fu? E eu anoto. E eu falo, mas vocês já ouviram falar? Onde vocês viram? Então, sim, eu posso fazer um mapeamento perguntando. O professor aqui, o André Jonatas, ele fez um questionário, você viu? A gente leu aqui, né? Foi. Então, são várias atividades de mapeamento, são várias. Quando você quer coletar informações, quando você quer conhecer o que eles sabem sobre aquilo, tudo isso é mapeamento. Então, eu posso pedir assim, eu posso fazer assim, viu, Ítalo? Com os pequenininhos eu faço muito. Eles, professor, eu gosto de dança, eu gosto de dança, eu gosto de dança, não sei o quê. Vocês gostam de dança? Então, agora eu quero que vocês façam um desenho bem bonito pro professor Pedro, de uma dança que vocês gostam muito.
Isso é mapeamento. Eles vão dançar, desculpa, eles vão desenhar e eu vou ver lá qual dança que eles desenharam. Eu vou ver se tem samba, se tem rap, se tem hip hop, se tem balé, se tem a dança das Chiquititas, se tem a dança do carrossel, se tem K-pop, se tem samba, acho que eu já falei. Ô, Ricardo, acho que você pode bloquear a sua câmera. E aí só ouvir. Aí, no caso, de acordo com os desenhos, você pega um ali que não foi muito citado, por exemplo, e já escolheria, ó, como foi muito citado, ou se podem ser que não tenha esse conhecimento, você já poderia abordar aquele tema ali como aula, né? Esse pode ser um critério seu. Pode ser um critério seu. Ensinar aquilo que ninguém conhece ou que conhece muito pouco. Lembrando, a sua decisão tem que estar embasada no projeto político da escola. O que você vai escolher para tematizar, né? Qual tema você vai escolher, pode ser o que as poucas pessoas falaram, mas pode ser também o que a maioria delas falou. Só que no caso, quando você vai entregar um plano de aula lá para a diretora da escola, enfim, só que você ainda não tem o tema específico que você vai fazer, tipo, por exemplo, eu faria um questionário igual ele fez, ficou bacana, inclusive eu fiz no meu relato lá. Então, eu ia abordar o tema só de acordo com após o mapeamento. Então, eu entregaria o plano de aula, no caso, só com os objetivos ali específicos, de acordo, mas sem citar os materiais, porque muita coisa ia envolver de acordo com o tema, né? Ítalo, você está fazendo pergunta para mim que é de gente que trabalha há muitos anos, que gente que faz pós-graduação em educação física escolar pergunta. De tão boas que são as suas perguntas. Isso que você está falando é um aspecto burocrático muito chato que a gente tem que entregar, para nossas coordenadoras, para as nossas diretoras, se for escola privada, para o dono da escola. O que eu faço, Ítalo? Eu faço um plano bem geral, eu coloco assim, esportes, e coloco coisas bem gerais. E aí, mais para frente, conforme as aulas vão acontecendo, eu vou mostrando que eu estou especificando. Então, eu vou entregando outros documentos mais específicos. Então, ó, do esporte, eu escolhi o atletismo. Aí, do atletismo, eu escolhi ensinar as modalidades, eu escolhi ensinar falar, por exemplo, sobre atletismo adaptado para pessoas com deficiência, tudo bem? Mas, de forma geral, a gente entrega um mais geral, falando de brincadeira, falando de dança, um para cada bimestre, ou semestre, ou trimestre, tanto faz, e depois você vai especificando o que você escreveu, entendeu? Entendi. Pessoal, vou finalizar aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, e se alguém tiver, vamos tentar ser bem curto, porque a gente já passou um pouco do tempo. Então, beleza. Eu vou finalizar aqui. A aula foi gravada, vai estar no Que Mágico o mais rápido possível. E eu vou ver hoje à noite se eu consigo, até amanhã, responder tudo que tem no Que Mágico pendente, tá bom? Vou tentar ajudar vocês lá. Vocês tenham uma boa noite. Professor. Terça-feira que vem prova. Quinta-feira que vem prova. No horário que vocês estão matriculados. E até a sexta-feira que vem, vocês anexem um documento de Word lá no Que Mágico. Tudo bem? Professor,
É, então você vai dar uma força lá nos textos lá que a gente escreveu, assim, dar uma direção para mim poder ver se eu vou emendar ou se eu vou produzir outro texto lá, tá bom, professor? Para Isso mim aí, não ficar com dúvida lá mais, né? tá Eu bom. entendi, mas deu, né, ficou meio assim ainda, né? Umas duvidazinhas, né? Então eu vou tentar emendar os textos e dar uma melhorada, né? O Paulo, no Que Mágico, tem um espaço que você pode me responder direto lá no Que Mágico. Mas tem também um espaço que você coloca um documento, né? O documento do Word. No Word, você vai poder escrever com muito mais liberdade. Então, você faz no Word, né? Escreve no Word, tem o Word, inclusive, de celular e tal, e depois você anexa o documento no Word. Se você anexar tudo, no Que Mágico, diretamente, ele vai desconfigurar o texto, é muita coisa. Tudo bem, Paulo? Então esse negócio do Word eu não sei onde é não, professor. Ô, professor, mas isso daí é a prova? É o relato de experiência, é o que você vai me entregar na sexta-feira que vem. Terça, Então a prova não tem nada a ver com o relato de experiência. a prova não tem nada a ver, são 5 questões que estão direto no Que Mágico e é só você escolher a alternativa correta. Ah, entendeu. Então o relato de experiência é uma coisa e a prova é outra. O relato de experiência vai valer 4,5, a prova vai valer 5 e meio ponto é da sua autoavaliação lá que eu mandei para vocês, que era para ter feito até sexta-feira que vem, que era no site lá da Flamingo. Beleza. Pessoal, tenham uma boa noite. Boa noite, professor.